A paz do Senhor Jesus, os irmãos, vou deixar aqui um versículo da Palavra de Deus para nossa meditação. Se encontra no livro de Salmo, capítulo 139, versículo 1 em diante, que diz assim, o título diz assim: a onipotência e a onipresença de Deus. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a possa atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se descer ao céu, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, e se habitares as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se descer, de certo que as trevas me cobrirão, e então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois puseste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Amados, eu observo muito como Davi falava com Deus. Mas eu quero passar aqui para os irmãos. Davi, ele tinha uma sabedoria, e a forma que Davi falava com Deus era a forma que Davi vivia depois que cometeu um pecado mortal diante de Deus e reconheceu o seu pecado, arrependeu, colocou sua vida nos caminhos do Senhor, e a forma que ele falava com Deus era a forma que Davi vivia com Deus. Por que Davi vivia com Deus? Porque os irmãos observam, Deus pega Davi, aquele homem pecador, depois que Davi desce à presença de Deus, se humilha na presença de Deus, reconhece a soberania de Deus, Deus fala lá mais na frente: Davi, homem segundo o meu coração. Mas os irmãos vão observar aqui, em cada versículo, que Davi falava o que ele vivia. Por isso Deus respondeu Davi, e Deus guardou Davi até na velhice. Mas Davi andou com Deus depois do arrependimento. Então Deus, ele te responde e opera suas maravilhas e suas obras nos dias de hoje, na vida de qualquer um, mas você tem que andar com Deus. Deus tem que olhar do céu em Jesus Cristo, te sondar e ver que dentro de ti ele pode fazer morada pelo seu Santo Espírito. Mas para isso nós temos que esvaziar-nos
na presença do Senhor. E Davi se esvaziou na presença do Senhor. Não é simplesmente nós pegarmos um salmo de Davi porque ele é bonito e cumpriu na vida de Davi e ele não vai cumprir. Se você não se esvaziar, se você não colocar nas condições que Davi se colocou diante de Deus, aquele salmo não vai valer nada, nem para você e nem para mim, se nós não modelarmos a nossa vida dentro da palavra de Deus. Às vezes eu vejo pessoas, lê um Salmo 91, lê um Salmo... Não adianta nada se você não se colocar diante de Deus, não se fazer uma entrega, não se arrepender, não pedir perdão e obedecer a palavra. Você pode ler qualquer Salmo, não vai valer nada para você e nem para mim, se eu não colocar na presença de Deus. Eu fico olhando pessoas que têm estudo e ao mesmo tempo são analfabetas, são leigas. Por que são leigas? Porque o que pode abrir a mente do homem, dar entendimento do homem, da palavra de Deus, é o Espírito Santo. Mas quando a pessoa vai de iniquidade em iniquidade, abominação a abominação, o Espírito Santo foge dele. E aí ele não tem entendimento nenhum da palavra. E ele anda cego, acreditando em versos bíblicos e lotado de pecados. Sim, nós temos que acreditar no verso bíblico, mas nós temos que trazer, viver eles. Se não vivermos, nada vai adiantar para nós. Olha aqui no versículo 1, como Davi dizia diante de Deus: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Ele falou com Deus: tu me sondas e tu me conheces. Agora vamos trazer para nós hoje. Vamos falar para o Senhor: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Mas você tem que olhar para dentro de si e saber as suas condições, como é que está diante de Deus. Se você está andando em abominação, cometendo delitos abomináveis aos olhos de Deus, no pecado, primeiro você desce. E depois você fala essa palavra aqui com Deus. Primeiro você tem que se purificar diante de Deus, pedir perdão, consertar, para depois essa palavra ser dita e trazer para sua vida. Ó, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe atendes o meu pensamento, entendes o meu pensamento. Olha, Davi falou com Deus: tu conheces o meu assentar e o meu levantar, e de longe conheces o meu pensamento. Então, olha bem, Deus ele conhece o pensamento de toda a humanidade. E Deus ele vai te abençoar mediante os seus pensamentos. Deus te conhece o seu deitar e o seu levantar e os seus pensamentos. E você vai receber de Deus exatamente o que você pensa e o que você faz e o que você planta. Se você estiver se humilhando diante de Deus, santificando a sua vida, obedecendo a palavra, você vai receber só as bênçãos do Senhor, proteção, livramento. O Espírito Santo vai fazer morada na sua vida. Mas se você não estiver nessas condições, o Senhor não vai nem te ouvir. Esse salmo não vai valer nada para você. Ao 3. Cerca meu andar e o meu deitar. Ó, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ele falou que Deus cercava o andar e o... Ó, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus, ele conhece todos os seus caminhos. Todos. Agora, se ele te cerca o seu deitar e o seu andar, isso já não sei. Mas que ele conhece todos os seus caminhos, sim. Agora, se você colocar na presença de Deus, ele vai cercar o seu andar e o seu levantar. Porque você se colocou, pediu perdão dos seus pecados, consertou, fez uma promessa de não pecar mais e de obedecer a tua palavra, e se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu, porque ele conhece o seu deitar, o seu levantar, seus pensamentos e o seu coração. Aí ele vai te abençoar. Mas muitas das vezes eu vejo algumas pessoas pedindo tanta coisa a Deus, se esguela que até a veia do pescoço quase arrebentando. Mas o caminhar dele é podre. As palavras que saem da boca dele dá nojo. E aí, meu irmão? Você acha que Salmo 91, Salmo 70, o Salmo que for valer na sua vida? Se você não estiver na presença de Deus em obediência, amando o próximo e fazendo a vontade do Senhor?
negativo, meu irmão. Deus nem te conhece no céu. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitos me dirão: Senhor, não profetizei-vos em teu nome, e em teu nome não operei o milagre. E o Senhor vai dizer abertamente: aparta-vos de mim, que eu não vos conheço. Não vos conheço. Então, amados, essa palavra aqui é para modelar-nos. Olha o 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Ele dizia sem que haja uma palavra na língua dele. Ele não precisava de falar nada. E o Senhor tudo conhece. O Senhor é verdade. Não precisa abrir nem a boca, o Senhor tudo conhece. Só de você pensar o que você quer, o que você pensa em fazer, o Senhor já conhece. Às vezes eu peço perdão, geralmente, muitas das vezes até pelos meus pensamentos. Que às vezes o Satanás usa para te irar, para fazer você pecar, e você chega até a pensar uma coisa errada. Mas você fala assim: está repreendido, Satanás, em nome do Senhor Jesus. Minha mente, o meu coração vai ser usado pelo Espírito Santo. Enche-me do teu Espírito, Senhor. Repreenda esse espírito das trevas que está soprando no meu ouvido para fazer isso ou fazer aquilo outro. Repreende, em nome do Senhor Jesus. Você vai ter vitória. Ao 5. Tu cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Ó, tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Aqui nas condições que Davi se encontrou diante de Deus, Deus cercou Davi e colocou em Davi as mãos dele. Aqui Davi já estava com as mãos do Senhor sobre ele. É o que nós precisamos: descer à casa do oleiro, se humilhar diante do Senhor, obedecer a sua palavra, nos santificar e amar o próximo do fundo do nosso coração, como a nós mesmos. E aí o Senhor coloca as tuas mãos sobre nós e nos cerca e nos guarda embaixo das tuas asas. Para isso nós temos que obedecer a palavra. Ao 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não eu possa atingir. Davi, ele dizia que tal ciência de Deus era para ele maravilhosíssima, mas tão alta porque eu não posso atingir. Que Davi reconhecia a soberania e a grandeza de Deus e que ele não era nada, pó, cinza diante de Deus. Aqui é isso que muitas das vezes é o que a gente percebe. Quando você para analisar e ver tudo o que Deus fez, o que Deus criou e o que Deus é, nós chega até a suspirar fundo. Senhor, eu não sou nada diante de ti. Nós não é nada diante do Senhor. Ao 7. Para onde me irei da tua presença? Ou para onde fugirei da tua face? Para onde, Davi dizia? Porque não adiantava, não adianta para o homem fugir, mentir, enganar. Para onde? Para onde me irei da tua presença? Para onde me irei do teu espírito? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Nós não tem como fugir da face de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Não tem como. Olha mais embaixo. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no céu, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar, vou explanar esse versículo aqui, o 8. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer no sol a minha cama, eis que tu ali está. Então, de qualquer forma, onde nós estiver, o Senhor está presente. Tudo que você faz de mal, de errado, o Senhor está vendo e está sendo anotado no céu. Diz a Bíblia que no final dos tempos abrirão-se livros. Vai abrir muitos livros.
Mas só tem um livro. Se não achar o seu nome e o meu nome escrito nele, nós seremos lançados no lago de fogo. O livro da vida. O livro da vida eterna. Nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. E não adianta nós fazer qualquer coisa abominável ou errada, ou esconder da esposa, a esposa do marido. Deus está vendo tudo. Deus vê tudo, até os nossos pensamentos. Ninguém escapará da mão de Deus. Todos pagarão pelo aquilo que planta e que faz. Se você se colocar como Davi, você vai ser recebido no céu. Você vai ser recebido nos braços do Senhor. Você herdará a nova Jerusalém, que é a morada eterna. Mas se você estiver na obediência do maligno, cometer iniquidade, você já sabe que é pregado todo dia para onde você vai. Lago de fogo ardente, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga. Não adianta bater o pezinho, ficar nervoso, levantar contra o pregador, contra o pastor que está pregando por aí, que não vai adiantar nada. A palavra vai cumprir. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Nós só simplesmente estamos anunciando o que Deus vai fazer em seu Filho Cristo Jesus com a humanidade. Com os salvos e com os justos e com os injustos. Nós só anuncia. Nós só estamos representando o Senhor na terra, anunciando a sua palavra. A palavra não é nossa, não. Essa palavra aqui vai cumprir. Ela não é nossa, ela é de Deus. E ninguém impede ela de cumprir, não. Não tem homem na terra que vai impedir a palavra de cumprir, não. Então nós temos que se render ao Senhor. Ao 9. Se tomar as asas da alva e se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então, Davi dizia, ó, se tomar as asas da alva e se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amados, e é verdade, aonde você estiver, se você sendo um homem fiel, e você puder falar, Senhor, tu me sondas a minha mente e o meu coração, e me abençoa, me salva nessa situação. Deus vai lá, você pode estar nas profundezas do mar que o Senhor te arranca. Não vê Jonas? E Jonas ali entrou naquele barco desobedecendo a Deus, porque a cidade a qual Deus tinha mandado Jonas era uma cidade de gente perigosa, de gente má. E Jonas temeu de ir para a cidade e tentou mudar a direção, pegando um barco para outro lugar. E quando a tempestade começou a assolar aquele barco, Jonas se esconde na profundeza do barco e vai dormir. Mas o povo lançou sorte e a sorte caiu em Jonas. Buscaram aquele homem e perguntaram de onde que ele era. E Jonas teve que confessar, porque ali aquela tempestade foi ali assolar aquele barco por causa de Jonas. Não foi por causa daquele povo que estava ali, por causa de Jonas. A desobediência de Jonas. O que Jonas fez? Então me lance no mar. E aqueles homens não servindo a Deus, olha só para você ver que teve homem ali que temeu a Deus. Olha que ele fala para Jonas. Nós vamos lançar esse homem no mar. Mas nós não queremos o sangue desse homem nas nossas mãos. Os homens temiam a Deus. Falou, nós vamos lançar ele no mar, mas não queremos o sangue desse homem nas nossas mãos. Lançaram Jonas no mar. Mar agitado. E Deus envia um grande peixe, engole Jonas. E diz a Bíblia que lá, a Bíblia fala que dentro da barriga daquele peixe era simbolicamente considerado o inferno. Diz a Bíblia que o Jonas, lá do inferno, Jonas clamou a Deus. A Bíblia considerava que Jonas estava no inferno, na tormenta, por isso que nós falamos que o inferno é até o tormenta. Jonas estava atormentado, Jonas estava no fundo, dentro da barriga de um grande peixe. E lá do inferno, Jonas clamou a Deus. Nas profundezas do mar, na barriga de um peixe. E Deus fez aquele peixe vir e vomitar Jonas na areia. Agora você calcula o poder do Deus a qual nós servimos.
Calcula o poder do Deus a qual nós servimos. O Senhor manda nós depositarmos nele toda a nossa confiança, toda a nossa dor, todos os nossos problemas, nos esvaziar na presença dele, nos santificar e confiar inteiramente nele. Esse é o conselho e a promessa de Deus para a vida daquele que almeja a entrar no reino dos céus e ama Jesus. Vamos para o 10. Até ali a tua mão me guiará, e tu a destra me susterá. Já li, que é nas profundezas das águas. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Então, ele dizia, Davi, se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Porque ainda que as trevas cobrissem Davi naquele momento cria que as trevas se tornassem luz, porque o poder de Deus habitava sobre ele. É o que nós devemos fazer. O poder de Deus tem que habitar sobre nós. Então, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas, a luz são para ti a mesma coisa. Então, diante do Senhor não tem trevas. O Senhor será luz. Por isso que Davi dizia, se morar nas trevas, lá o Senhor é a minha luz. Ainda que nós estivermos em trevas, o Senhor é a nossa luz. Ainda que você estiver passando, o significado dessa palavra, que ainda que você estiver passando a maior luta que seja, a maior peleja que for, ele é o seu Deus. Ele é o seu refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Então nós devemos confiar no Senhor. Mas a noite resplandece como o dia em trevas, e a luz são para ti a mesma coisa. Então para o Senhor não tem noite, não tem treva, não tem nada. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor na sua vida, em qualquer circunstância que você se encontrar diante de Deus, mas em santidade. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Davi, ele passou-se tanta peleja, tanta angústia, tanto sofrimento, não desistiu. Olha como ele fala para Deus. Pois possuíste os meus rins. Porque a palavra diz que Deus prova o rins e o coração. E Davi reconheceu que os rins dele estavam sendo provados por Deus. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Davi falou que Deus tinha entristecido ele no ventre da mãe dele. Mas Davi, ele tinha pecado diante de Deus e reconheceu o seu pecado. Mas aqui ele já estava lamentando com Deus. Olha bem, ao 14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Davi, ele disse para Deus, eu te louvarei. Olha bem, porque de um modo terrível, e realmente uma mulher para dar à luz a uma criança é terrível, a mulher sofre, sente dor. De um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e é verdade, as obras do Senhor são maravilhosas. E a minha alma o sabe muito bem. Davi, ele sabia toda a bondade de Deus para com o homem. Davi, ele entendeu que ele foi um homem, cometeu um pecado terrível diante de Deus, e reconheceu que a misericórdia de Deus alcançou ele
ainda que ele passou por momentos estreitos, a espada do Senhor caiu na casa de Davi. E Davi, a vida de Davi foi de muita luta até a velhice dele, por causa de um pecado. Mas Deus reconheceu o arrependimento de Davi, não tirou a luta de Davi, não tirou os problemas que ele tinha falado que ia acontecer com ele por causa daquele pecado, não. Mas em todas as batalhas e lutas que Davi passou, Davi reconheceu que foi por causa daquele pecado, mas ele não abandonou Deus, não deixou de confiar no Senhor, e assim Davi foi até a sua velhice. E Deus fala: Davi, homem segundo o meu coração. E vê que nasceu um de Davi, que Deus deu sabedoria, conhecimento, que não deu a outro homem, riqueza, que nunca houve e nunca ia haver, mas no final da carreira, prostou diante de outro Deus e perdeu a batalha, que foi Salomão. Mas a Bíblia mostra aqui que não adianta ser filho de pastor, filho de mulher de Deus, se não obedecer, vai ficar. Se não andar nos caminhos do Senhor, vai ficar. Pode ser filho da mulher mais santa do mundo. Se o filho não obedecer e não andar no caminho do Senhor, vai ficar. Vai perder a salvação. Então a Bíblia mostra claramente que só vai salvar quem andar no caminho dele. Ninguém mais na graça paga por pecado de ninguém. Na época de Davi pagava, porque Jesus ainda não tinha nascido. Na época de Davi as coisas eram complicadas. Mas Davi andou com Deus e Deus teve a misericórdia de Davi, porque Davi era para ser morto, ser degolado. Mas como Davi desceu diante de Deus, Davi conseguiu comover Deus. Davi comoveu Deus de uma tal maneira que Deus poupou a vida de Davi. Porque Davi era para ser executado, exterminado da terra. E não foi. Então, Deus mostra, naquela época, na época da lei, Deus poupou Davi. Na graça, você tem muito mais chance de ser poupado. E você lança fora tudo que Jesus fez na cruz por você. Então, meu amigo, a Bíblia diz que vai ser maior rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa nação. Então te prepare. Ou converta-se a Jesus e vai morar na Nova Jerusalém e vai ser salvo, ou você vai pegar uma penalidade dolorosa, que você nunca vai morrer e vai queimar todo dia. Não vai morrer e vai queimar todo dia num fogo ardente de enxofre que nunca apagará se você não se render a Jesus e entregar sua vida para Cristo. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.